E aí, Bom, Fernando. Ó, William. Aí, William aí. O contexto aqui. Ele é arminiano, mas é meu amigo. Você é calvinista, é meu amigo. Fernando, o William não vai dar moleza, não, mano. Isso aí que é bom. Ó, a ideia da nossa live aqui é alguns hinos da CCB que chama o CCBano de pecador foi alterado. Eles tiraram o pecador do título. Tá aqui, ó. Eu vou falar alguns aqui para vocês. O hino 218 do Inário 4 dizia: pecador, Deus te convida. O Inário Novo, ele é o número 93 e tá falando assim: aceitando ao Senhor Jesus, não é mais pecador. O hino 154, o Inário 4 falava: pecador, Jesus te chama. O mesmo hino que agora é 175 tá: o Senhor Jesus te chama. Ou seja, tá dando uma aliviada. O hino 148 do Inário 4 era: pecador, os teus pecados. O mesmo hino que agora é 157, ouve a voz que te convida. O hino 159 do Inário 4 era: pecador que vais vagando. Agora no hino 64 é: tu que vives sem destino. Parece que estão removendo ali, ou removeram já, né, a palavra pecador. Será que é para não dar aquele impacto, Fernando? Não é essa teologia nova para ir de leve, para não, né, para não te dar um susto, né, para te chamar de pecador? Essa palavra é meio ofensiva, né? Tem alguma análise que dá para fazer sobre isso aqui? Dá, hein, Souza? Isso lembra muito o liberalismo teológico, né, Paulo? Uhum. Cara, isso é assustador, Souza, porque eu não tinha reparado nisso. Sinceramente, eu não tinha reparado nisso. Mas nós vivemos numa sociedade... Falar uma coisa aqui, rapidinho. Ó, tá me ouvindo bem? Eu fechei o áudio do William. Quando você for falar, você abre o William, que tá dando retorno, quer dizer, tá dando um suado alto, que eu acho que é por causa do carro. Quando você for falar, você pode abrir. Tá bom? Só quando você for falar, eu acho que é o ar-condicionado. Não, pode ficar. Aberto, tá jóia. Dá para ouvir bem você. Mas mantenha ele fechado enquanto os outros estiverem aqui falando. A hora que você for falar, você abre e tá jóia. Vai lá, Fernando, pode falar. Então, nego, esse negócio é assustador. Eu não tinha reparado nisso. Não tinha visto isso aí e não sei se isso é intencional. Porque essa palavra pecador, por exemplo, para um convertido na CCB, ele já é absolutamente excluído, né, José? Um CCBano, ele não é um pecador, não é? Ele comete erros e fraquezas. Agora, a pessoa no mundo, ela também está sendo tirada essa palavra pecador. Realmente, você acha que isso é proposital? Bom, eu trouxe aqui 4 hinos sequências, são hinos marcados para batismo, hinos próprios de batismo. A gente precisava fazer um pente fino maior no inário. Ô, Josafá, deixa eu fazer um comentário aqui. Enquanto você estava falando, eu olhei na letra P no índice, não tem nenhum hino que começa com pecador mais. E no outro 4? E ó, no batismo, tem 32 hinos de batismo. Agora. Não tem nenhum hino que começa com a palavra pecador, só tem pecador em um hino aqui, ó. Dos 32. E no Inário 4, Paulo? Tinha que ver no Inário 4. O Josa tá com ele na mão aqui, ó. Vou verificar agora. Veja o índice Enquanto vocês falam aí, eu vou verificar. Eu não tinha observado isso também, Fernando. Pecador. Ó, pecador. 1, 2, 3, 4. 4 que já começa com pecador. Pode ter outras. Pode ter outros que começa com outra palavra e entra pecador. Mas só com o pecador que já começa, são 4. E já não tem mais. E também já não existe. Agora só tem um aqui, é o 318, no índice, na parte especiais, né, de batismo. Só tem o 318, que é o Salvador vem converter o pecador. E não tem mais nenhum. CCB colocou a mão, vai feder. Tudo que eles colocar a mão, pode ir lá investigar, que você vai ver coisa errada. É igual criança. Os anciãos é igual criança. Criança sumiu.
Você tá em casa, você não tá vendo ela, vai atrás que tá fazendo alguma caca. Você pode ir atrás. É os anciãos do Brás. Tudo que eles põem a mão, cara, você vai procurar, você vai ver coisa errada. Deixa eu ver se eu acho um hino exclusivo de batismo, para ver se Mas eu acho. e aí, mais... por que eles estariam tirando o nome pecador? Qual seria a ideia? Tá entrando teologia liberal no meio da CCB? A teologia liberal é forte. Você vê quando eles alteraram o primeiro ponto de doutrina da Bíblia, aquilo ali é liberalismo. Ou seja, eles estão. Como é que fala a palavra? A Bíblia se torna algo subjetivo, não é absoluto. Você pode interpretar ela do jeito que quiser. Isso, relativa. Tá? Então, ali faz parte. A outra coisa que é muito liberal é a crença de que você é salvo pela caridade. Pelo que você faz de caridade. O que tem de se sabendo que fala em pregação. Irmão, o que te leva para o céu é a caridade. Que são as boas obras. Não é Cristo. E se você for ver na teologia liberal, eles acreditam na caridade como um instrumento salvífico, mas um meio de salvação. Então, eles adotam. Eu só não sei se é consciente ou não. Se eles se enquadram sem querer nisso. Mas é nítido isso aí. Eles relativizam a Bíblia. A Bíblia foi arrancada do inário. Foi arrancada do inário, porque eles mexeram no inário, eles arrancaram a palavra Bíblia do inário. Porque precisa manter aquela ideia de que eles são orientados pela pregação, não pela Bíblia. Mas eu não sei dizer, Fernando, mas a gente tem que estudar um pouco mais esse inário aqui, rapaz. Vai encontrar muita coisa, né? Acho que o William queria falar, William. Acho que tá meio travado a internet dele. O William, como ele tá de carro, pode ser que ele entre em alguma área lá que a internet já não fique boa. Eu acho, Fernando, e Josafá e William, que eles estão tentando decorar a fachada da igreja com esses hinos, tirando a palavra pecador do início. Eu acredito que é proposital. Vocês vejam os hinos avulsos que a mocidade canta hoje. É pedindo coisa para anjo, me faça isso, me dê aquilo, me levante disso, me apareça aquilo, me revele, me faça um milagre, e pintem uma caneta de ouro na minha vida. É sempre aquela coisa mais atrativa, mais degustável, mas sem o evangelho, né? Então, eu acredito que a palavra pecador foi tirada propositalmente. Não faz sentido uma igreja cristã que não fala de pecado, que não aponta pecado em primeiro lugar, né? Na minha opinião, foi proposital isso daí. Exatamente, porque você esvaziaria todo o sentido da cruz. O Espírito Santo, um dos ministérios do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Uhum. O primeiro ministério do Espírito Santo é mostrar a profundidade da depravação do homem. Porque a cruz de Cristo, ela só brilha, ela só se torna fundamental ao passo que você reconhece o tamanho da sua pecaminosidade. Então, quando você tira isso, você esvazia a cruz. Aí você tem um problema, porque aí que vem o debate, né, José? Quando você retira esse pecador, eu não sei se isso de fato vocês já detectaram isso, né? Diminuiu a palavra pecador. Esses outros segmentos, por exemplo, teologia da prosperidade. O que é teologia da prosperidade? É um esvaziamento do sentido do que é o homem pecador, do que é a depravação de Deus, do que é a santidade de Deus, porque um Deus santo, ele não pode tolerar o pecado. Quando você tira o pecado, Cristo veio te salvar do quê? Você está entendendo? Esse é o ponto. Aí surge, por exemplo, teologia da prosperidade. Cristo veio te salvar da falta de dinheiro, da pobreza, da doença, dos problemas emocionais. Quando o pecado sai de cena, o que entra é um Cristo que resolve um monte de coisa que não é aquilo que a Bíblia revela, que é o problema do pecado. Né? Então, todas essas teologias, teologia do coaching, qual que é o problema? Qual que é o grande problema da teologia do coaching? Qual que é o grande problema da teologia da prosperidade que Cristo veio resolver? As tuas emoções, tua vida sentimental, teu casamento, a pobreza, a missão integral, né, o Paulo? A teologia da missão integral,
Exatamente. Qual que é o problema do mundo? A má distribuição de renda, a injustiça social. Qual que é o papel do cristão? Resolver o problema de desigualdade. Já deu aqui e agora, né? Hoje, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Exatamente. Aí o papel do evangelista é o quê? Levar a cesta básica para as comunidades carentes. E não que isso é bom, mas isso não é a essência do evangelho. O problema final do ser humano nós, por exemplo, exatamente, aonde o cristianismo chega, é claro, a justiça social, tudo isso, mas isso é subproduto. O problema da humanidade é o pecado. Não adianta você encher a barriga de pão sem o evangelho. A pessoa vai comer, amanhã vai morrer em seus pecados e eternamente condenada. Agora, quando você tira o pecado, entra, então, missão integral, entra a teologia da prosperidade, entra a teologia do coaching, porque Jesus agora é um cara que vai resolver os problemas nossos aqui. E todos esses problemas é uma consequência do pecado. Injustiça social, misérias, doença, pobreza, é o problema do pecado. Eu vou mostrar para vocês, olha o que é ensinado na congregação cristã no Brasil. Isso aqui é um culto que está sendo feito no Brás, pelo Silvano de Leme. Fica vendo. A tribo é a menor, não importa se você está numa fraqueza tremenda. O que importa é se você consegue olhar para o anjo do Senhor e dizer para ele as suas fraquezas. E confessar a ele os seus erros. E dizer para ele, eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho força, mas eu estou aqui, malhando meu trigo, porque eu não quero morrer de fome. Glória. Vocês ouviram? Confessar ao anjo as suas fraquezas. Né? Ele está ensinando os jovens a fazer preces para o anjo. Angelolatria, né? Cara do céu, isso é absurdo. Também, quando não tem evangelho, esse espaço vai ser ocupado por alguma coisa. Não vai ficar vazio. Isso, exatamente. Você tem que dar um novo papel para Jesus. Exatamente. Que aqui você viu que ele não tem papel nenhum, né? Ele está orando pro anjo. Literalmente, isso não é interpretativo. Está ensinando a falar com o anjo, confessar com o anjo as suas fraquezas. Falou, confessa ao anjo, irmão. Né? Confessa as suas fraquezas, confessa as suas faltas. E, cara, que é isso? Onde eles tiram isso? É a igreja que não estuda, gente. Não estuda, essa deve ser aquela palavra de Gideão, né, Josué, que ele deve estar pregando, mas Josué, se for Gideão, né? Em nenhum momento ele confessou fraqueza com o anjo, nem nada. O anjo que veio fortalecer ele como ministro de Deus, mas em nenhum momento ele... O próprio João, né, quando se prostrou perante o anjo, quase cometeu idolatria, o anjo levanta que eu sou irmão como você. Não comete esse erro, não. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu estou no fone de ouvido agora com o microfone desmontado, tá o chiado ainda? Não, tá beleza. bom. Melhorou. O Fernando, que conhece bastante lá o Ministério do Brás, qual dos anciões, se você quiser falar, claro, que estaria por trás dessa teologia liberal? Porque o que tudo indica é a teologia liberal mesmo que eles estão adotando. Você sabe, Fernando? Cara, assim, não, porque eu não acredito nisso, William, sinceramente, porque teologia liberal não é coisa simples. Para você conhecer teologia liberal, você tem que ser um acadêmico. Você tá entendendo? Você tem que engolir livro, você tem que comer muito livro. Se eles estão fazendo, é consequência do pecado do coração deles, mas não é intencional. Eu vou injetar teologia liberal de forma proposital e acadêmica dentro da igreja. Eu não consigo enxergar dessa forma. Agora eu entendi sua pergunta. Mesmo que seja sem ser intencional, alguém por trás. Aí eu repito, Luiz Carlos. E a gente sempre tem que entender. É isso que eu queria falar. Você que conhece ele. Você acha que o viés dele... Com certeza. É um viés liberal? Essa é a minha pergunta principal. Com certeza. Aí que está o segredo. A congregação, William, nunca dá para dizer que a congregação é isso. Ela é uma Babilônia, exatamente. Ela é uma mistura. Ela é uma mistura de todo tipo. Ela só não tem o evangelho. É muito engraçado isso. Ela só não tem o evangelho e não dá espaço para evangelho.
Se você começar a pregar evangelho, você vai ser expulso. Mas o resto, você vê por aqui. É que nem a Globo. Você vê por aqui. Você vê absolutamente de tudo. Então, por exemplo, quando mudou o tópico 1 lá, a Bíblia é para a Bíblia contendo, né, no gerúndio, não pode esquecer do gerúndio, né? A Bíblia é palavra de Deus, para a Bíblia contendo palavra de Deus, o maior defensor disso foi o Luiz Carlos. O defensor de que a Bíblia não é, mas contém palavra de Deus, é o Luiz Carlos. E como o Josa está falando, isso tem dedo da teologia liberal. Mas eu acredito que o Luiz Carlos conheça a teologia liberal, estou falando aqui de Bultmann, de Schleiermacher. Eu acredito que não. Ele não tem conhecimento. Mas é uma mentalidade de um coração caído. Para mim, teologia liberal é a expressão de um incrédulo dentro do mundo acadêmico teológico. O Luiz Carlos é esse cara? Acredito que não. Mas como é a expressão de um coração não alcançado pelo evangelho, momento liberal, por exemplo, esse de colocar aí a Bíblia não é, mas contém palavra de Deus, que não é bem teologia liberal, mas tem esse background do liberalismo, com certeza, eu acredito. Então ele é o defensor disso. Eu acho, William, assim, como não tem mais nada novo, todo tipo de pensamento teológico já foi desenvolvido há muito tempo atrás, já foi. Então tudo que eles criarem agora vai cair em alguma linha. Vai cair, sem querer ou não, você adota uma coisa, você fala uma coisa, você não sabe, mas você está entrando numa linha tal. Que as pessoas então, não tem mais nada novo. É por isso que a gente fala, tem que conhecer a teologia, precisa saber onde é que você está entrando. A linha teológica fala as linhas de pensamento. Tudo na Bíblia tem sempre o pós, o pré de alguma coisa. Tem sempre um não sei o quê, tem sempre alguma coisa. Porque alguém já inventou isso na história, né, Júlio? Porque é um livro muito debatido há centenas de anos, entendeu? Então, teve gente que já se debruçou, aí vem os hereges, aí vai os outros combatem a heresia, aí levantam outras coisas. Então, sempre vai ter alguma coisa. Então, a CCB acaba entrando em caminho que não sabe. É por isso que a gente fala que é uma Babilônia, porque eles não têm estudo nenhum. Como eles não estudaram nada e fica metendo pitaco aqui e ali, eles acabam pegando um pouco de cada coisa. Pega um pouco de cada coisa e vai entrando. Essa parte do liberalismo, eu acho que é pura ignorância, porque é antes do Luiz Carlos. Porque essas alterações... mas veja aqui, o Luiz Carlos é antes do Luiz Carlos estar na presidência, mas nos bastidores ele está há muito tempo, tá, Josa? Há muito tempo. Foi discutido em algum ano, eu não tenho certeza, sobre o livre-arbítrio no Brás. E o Jorge Cury, na época, ele foi a favor do livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Ele bateu o martelo em cima disso. A reunião é 3 dias. No primeiro dia, ele falou, nós não temos livre-arbítrio. No segundo dia, ele se retratou e falou, nós temos livre-arbítrio. E por que ele se retratou? Porque o Luiz Carlos chamou ele depois da reunião e mostrou para eles o perigo dessa ideia de disseminar que nós não temos livre-arbítrio. O Cury, que ele é muito bom de papo, obviamente, o Luiz Carlos, concordou com ele e no outro dia de reunião ele desfez desse negócio de livre-arbítrio. Quando o meu ancião lá de Pinhais chegou, ele veio perguntar para mim o que era livre-arbítrio. Porque é lógico, os anciãos que estão ali nem faz ideia do que... É uma discussão que eles não fazem ideia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o Luiz Carlos, ele já trabalhava atrás dos bastidores há muito tempo. Então tem mão dele. Agora, claro, quando eles dizem que a Bíblia contém a palavra, o que eles querem defender aqui, Josa, é a revelação. É o interesse próprio da CB. É a revelação. Deus continua nos revelando. É isso. A blindagem, né? Ninguém pode ir contra, blasfemar contra o Espírito Santo, né? Exatamente. A palavra dele. Exatamente. Se a palavra é o que ele prega... Deixa eu só pedir desculpa pro Josafá aqui. Ô, irmão Josafá, deixa eu só pedir desculpa pra você, que tá escuro aqui, porque tá chovendo, já tá escuro aqui. Se eu ligar a luz aqui, vai atrapalhar minha esposa que tá dirigindo, tá? Não, tá bom, irmão. Tá bom. Tem uma pequena luz aqui acesa, mas ó, só para não mas ficar fica totalmente tranquilo. escuro. Fica sossegado.
A CCB, rapaz, ela vai colher agora tudo que eles plantaram na ignorância. Pode ser que lá no começo foram simples, quiseram, né, não mergulhar, mas vai plantar. Porque mas eles estão dobrando a aposta, né, José? Eles estão dobrando a aposta. Se era simplicidade, eles estão agora não é mais. Dobrando a aposta no negócio. O Luiz Carlos, pior ainda, né? Eles falam que ela está melhorando, né? Mas não tem melhora. Nós vemos assim mais confronto às escrituras aí no Evangelho. Eu, pelo menos, não vejo nada de melhor. Para defender a CCB, ele está indo contra coisas que ele era convicto, como graça, favor e merecido. Já não é mais. Tem vídeo contraditório dele. Então, o camarada, para defender a denominação, ele vai acabar fritando até o que ele acreditava. Porque ele tem uma responsabilidade nas costas dele ali. Acho que depositaram nele, para assim, defenda a CCB. Levante ela de novo, né? Proteja a CCB. E ele vai abraçar essa missão, entendeu? Nem que ele tenha que fritar o evangelho. Mas eu acho que eles estão fazendo tudo isso relacionando os hinos ali. Eles tiram as palavras pecador do inário, fica um pouco mais palatável para as pessoas. E eles começam a usar termos como graça, evangelho, falar um pouquinho da cruz de Cristo, para dar uma roupagem ali que eles têm o evangelho ali dentro. Então, eu acredito que isso daí é uma camuflagem, tentando fazer uma camuflagem. Porque se eles batem hoje contra um sistema de 100 e poucos anos, vamos dizer que eles consertam 50% das heresias. 50% do povo vai sair, porque mas nós acreditamos que era Deus todo esse tempo, e agora não é mais. Se eles deixam errado, os que estão conhecendo o evangelho estão pulando fora, e está saindo gente. Não então, tem conserto. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É isso aí, essa é a definição. É isso aí. E teologicamente, para encerrar aqui essa parte, Josa, eu estava lembrando de, não sei se eu vou conseguir encaixar isso em Atos 17, quando Paulo chegou lá em Atenas, né? Eles tinham vários templos, vários santuários, e Paulo falou, eu vejo que vocês são supersticiosos, tem várias crenças aqui, só que vocês não têm esse Deus que eu prego, que é o desconhecido. Então o Deus verdadeiro está desconhecido para eles ainda, né? Eles não têm conhecimento, eles têm toda essa Babilônia, essa mescla como os atenienses tinham, né? Eles gostavam, pode chegar quem quiser na praça, lá na praça deles, pregar novas coisas. Então eu acredito que hoje virou essa mistura, e esses anciãos novos, como o Luiz Carlos e outros que estão tentando mexer no que já estava errado, só está piorando a situação. A CCB, ela como é que eu posso dizer? Ela é um templo religioso gigante, muita gente tem afeição, o coração nela, ligado nela. Fato isso os críticos agridoces que estão criando não, isso já existiu, é esse evangelho do algodão doce, que eles ficam tentando dar uma amaciada na coisa da CCB, eles usam muito a palavra amor, a palavra, né, a palavra paz, compreender, não, a gente tem que ter amor, a gente tem que orar, é amor e orar, que é totalmente, tá totalmente fora do que a Bíblia fala de amor, do que o Senhor Jesus falava de amor, a justiça em primeiro lugar, e amar ao irmão, amar ao próximo, né, é você ter a disposição de até doar sua vida, se for o caso, para o evangelho, para conquistar essa pessoa, para trazer ela a graça à vida, mas não para ficar passando pano para heresia ou para mentira. Isso não é graça. Ou seja, o evangelho deles é um evangelho para camuflar, para poder amaciar a pessoa. Não precisa mexer na heresia dele. Tem mais. Vamos tentar orar por ele para ver se corrige. Isso tudo é aquele efeito de agradar a manada, que é o que a CCB tenta fazer também. Quando o ancião Silvano ele vem para o culto e fala é prazeroso pregar bênçãos terrenas porque vocês gostam disso, está cumprindo a parte que Paulo falou. Vocês levantaram doutores conforme as suas próprias concupiscências. O povo ovaciona quem prega o que eles gostam. Eles vão ovacionar. E tem muita gente que vai gostar disso. Vai nessa linha. Até os que estão fora. Né? O mais absurdo foi aquele lá de Boituva falar que lá não tem evangelho. Mas é lá que você tem que ficar. Você tem que permanecer lá. É um absurdo isso, gente. Uma pessoa que fala isso não tem nenhum amor pelo evangelho. Nada, gente. Porque isso machuca o evangelho. Você falar isso, você está machucando o evangelho. Você não pode falar isso, gente. Se está errado, tem que corrigir, não tem que aceitar. Você não tem que abaixar a cabeça para essas coisas. Sabe, isso me deixa doido, rapaz.
Eu não sei como é que... Porque, ó, eu dou um desconto pro CCBaninho tapado, que não lê Bíblia e fica acreditando nesses senhores de idade. Tá joia. Mas o camarada que pula o muro da CCB pra ficar comendo fora, aprende o evangelho fora, volta pra lá e manda as pessoas ficar quietinhas ali, que vai dar tudo certo, enquanto eles estão morrendo. Pô, isso aí chega a ser, sabe, a pessoa de mau coração. Porque é isso que acontece. Vocês não acham que é isso, Fernando? O camarada conhece o evangelho. Eu vi lá uma moça que ela fez agora um vídeo, eu fiz Você até viu? um vídeo lá fora. Ela Você aprendeu viu? aonde aquilo? Você respondeu? Você chegou a fazer live sobre aquilo, José? Eu fiz o vídeo, ela falando, ensinando os filhos dela, né? Ensinando os filhos dela lá atrás. Ela não aprendeu na CCB, gente. Isso é errado. Você tá pulando fora. É a mesma coisa, ó. Você coloca o seu filho numa escola particular. E lá na escola particular, ele tá aprendendo errado. 1 mais 1 é 3. E aí em casa você tem que ficar consertando. Não, filho, 1 mais 1 é 2. Você tem que ficar consertando. Que é isso que acontece na CCB. CCB é 1 mais 1 é a mesma coisa que graça é CCB. Chega em casa, você tem que consertar. Não, graça, favor e merecido. Palavra de Deus, é escritura. Tá errado, você tá pulando o muro, aprendendo fora e volta dentro. Por quê? Porque eles querem ficar ali, cara. Ele quer resolver o problema dele. Ele vai lá fora, toma um remédio para matar os vermes da barriga dele, que tá matando, e volta pra CCB com os vermes mortos, enquanto tá todo mundo com barriga d'água morrendo. Tá errado, cara. Isso é desonesto. Eu acho isso aí desonesto. São pessoas desobedientes, que não cumprem com o que o ancião ensina. Eu encontrei um aqui que é desses que vai aprender fora. Eu falei pra ele, irmão, para, meu, você aprendeu fora. Você tá falando, você tá indo lá fazer visita para segurar o povo. Ele tá indo na Operação Resgate. Você tá querendo manter o povo lá morto e você tá comendo fora, cara. Acorda. Isso é errado, gente. Eu acho isso errado. E o povo tá achando que tá tendo evangelho dentro da CCB hoje, porque eles fazem menções rasas do nome de Jesus, tanta pressão que eles estão recebendo de críticos e vendo o povo comendo palavras aí reformadas, né, na internet. Os irmãos do ministério que eu tenho observado, que o povo chega para mim, olha, ali aquele irmão lá prega Cristo. Você vai ver, rapaz, prega Cristo dele faz uma menção no meio da palavra de Jesus, ou Jesus nasceu. Ele conta a parte que está escrita ali, né? Mas não tem ênfase nenhuma na cruz, no pecado, nenhuma doutrina cristã, na verdade, né? É uma coisa. Eles não têm amor nenhum por Jesus, irmão. Você nunca vai ver ele se emocionar quando fala de Jesus. Se emocionar, chorar, né? Cair de joelho para falar com Deus sobre os seus pecados. Não, eles vão orar pedindo coisas. Eu estou fazendo um estudo no meu canal no livro de Gálatas, né? E amanhã eu vou chegar naquele versículo emblemático do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 6, que ele vai dizer para a igreja: estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para um outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que vos já pregamos, seja amaldiçoado, seja maldito, seja anátema. Eu acho, Josa, eu tenho certeza que essas pessoas que dizem conhecer o evangelho e aconselha as pessoas a ficar na congregação, eles não foram convertidos, eles são convencidos, eles não entenderam a centralidade, e olha essa palavra aqui, quando é único, que palavra que eu uso, Paulo? Único. Do evangelho, em grego? O evangelho, não na nossa língua portuguesa mesmo, quando algo é único, exclusivo. Só tem ele, a exclusividade do evangelho. Uhum. Essas pessoas, elas foram convencidas e não convertidas e não entenderam a essência do evangelho, que é a sua exclusividade. Qualquer alteração que tenha no evangelho já não é mais o evangelho, o poder de Deus que salva. E o apóstolo Paulo chega a chamar essas pessoas que pregam outro evangelho de maldito. Essas pessoas que
estão dentro da congregação, que, como o Josa falou, não conheceu o evangelho na congregação. Como disse a menina, a nossa igreja tem problemas estruturais. Nós sabemos o que é esses problemas estruturais. É uma deturpação profunda da mensagem do evangelho, que o apóstolo Paulo chama de maldito e de falsos irmãos, esses camaradas. Olha o amor do apóstolo Paulo. Irmão, para ele chegar para falar, esses camaradas são malditos, qualquer um que prega um outro o evangelho é maldito, ele está cheio de amor. Porque ele sabe que qualquer deturpação a essa exclusividade do evangelho não salva mais pessoas. Cara, como que eu vou para uma igreja como congregação, que em 30 anos que eu estive lá, eu não fazia ideia do que era evangelho, e agora eu digo para as pessoas ficarem na congregação? Meu irmão, isso não é sintoma de um convertido em hipótese nenhuma, mas era a última coisa, Paulo, que o apóstolo Paulo falaria para o membro da CCB, fique lá. É verdade. E eu engraçado que eu... Sabe o que o apóstolo Paulo chega a falar no capítulo 5? Ele fala assim, era bom que esses homens se castrassem. Você tem ideia disso, Paulo? Você tem ideia disso, Josa? Era bom que esses homens se castrassem. Olha o termo que o apóstolo Paulo usa. Esses que pervertem o evangelho, é bom que eles parassem de procriar. É mais ou menos isso. Porque você fica falando de circuncisão, por que já não se castra de uma vez? Verdade. Que loucura! E detalhe, ele não chegou, não era um outro evangelho porque estava tudo alterado. Não era? Eles estavam pregando o evangelho, mas eles estavam inserindo uma única coisa, que é a circuncisão, fazer parte. E que tinha só. E que tinha lógica. Exato. Tinha lógica para um judeu que guardava a lei. Era a circuncisão, o calendário judaico e as festas judaicas. Eles falavam em Jesus. Eles falavam em Jesus. Exato. Eles elogiavam a justificação pela fé. Porém, olha lá em Atos 15:1. Paulo, aqui nesse primeiro sínodo da igreja, nesse primeiro concílio da igreja, em Atos, quem tiver a Bíblia aí dá uma olhada, olha o que esses camaradas pregavam. Era só essa alteração, Josa. Olha aqui a alteração, Atos 15:1. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam os irmãos. Ensinavam o quê? Se vocês não se circuncidarem segundo o costume instituído por Moisés, vocês não podem ser salvos. Essa era a alteração, Josa. Vocês creram em Jesus? Legal. Mas se você não se circuncidar, você não pode ser salvo. Esse é um acréscimo ao evangelho. Apóstolo Paulo fala, é um anátema quem prega isso. A CCB, ela nem acrescenta elementos da lei mosaica no negócio. Eles colocam barba, eles colocam ósculo, eles colocam véu, eles colocam o tanque de batismo da CCB, eles colocam um monte de parafernália que não tem nem na lei de Moisés. É algo absolutamente maldito. E olha aqui, eles faziam acréscimo à justificação pela fé. A CCB nem justificação pela fé tem. Você está entendendo? Esses falsos profetas aqui, esses falsos mestres, eles pregavam a justificação pela fé, mas acrescentavam esses elementos. A CCB acrescenta os elementos e ninguém sabe, não tem a mínima ideia do que é justificação pela fé. E aparece uma pessoa aqui falando para você ficar dentro dessa seita. Você percebe? Então, essas pessoas não têm ideia da exclusividade do evangelho e como essa mensagem pregada por CCB, ela é morta e produz mortos, não pode salvar absolutamente ninguém, por isso que é maldita toda a mensagem que nós ouvimos na congregação. Se você não entendeu isso, Josa, você não entendeu o evangelho e nem a sua exclusividade. E nem o poder dessa mensagem que na sua pureza ela tem poder de salvar pessoas. Então essas pessoas que ouvem o evangelho e falam para as pessoas ficar lá, elas não entenderam o evangelho. Pode a fundo. Elas não creram. Elas entenderam, mas elas não creram. Esse é o ponto. Não creram. Porque uma coisa é assim, Josa, todo mundo entende que orar é falar com Deus? Vou dar um exemplo aqui para você. Todo mundo que está aqui na live, eles entendem que oração no cristianismo é falar com Deus, né? Mas tem dois tipos de oração, uma incrédula, outra com confiança. Por exemplo, se a minha filha chega aqui no meu quarto 3 horas da madrugada e diz assim para mim, pai,
O que foi, filha? Tem um bicho-papão debaixo da minha cama. Você pode matar pra mim? Como é que você levanta, Josi? Como é que você levanta da cama? Levanta, ai, filha, tá bom, o pai vai lá matar o bicho-papão. Aí você vai com o pijama, dá uma esticada, não é assim, Val? Você dá uma esticada, uma espreguiçada. Ah, eu vou pegar o chinelo, filha, eu vou matar o bicho-papão com o chinelo. Aí você pega o chinelo, entra debaixo da cama e dá umas batidas. Você vai, sai bicho-papão, eu matei. Eita, a gente tá brincando, olha aqui, eu matei. Foi embora, filha, matei ele. Por que você tá fazendo isso, Josa? Porque você não acredita nisso. Você não acredita. Agora, se a minha filha acordar 3 horas da manhã e falar assim, pai, eu acho que eu vi alguém andando no quintal. Mudou tudo, Josa. O meu coração acelera na hora. Pega a roxona velha, concordo. Eu não vou pegar um chinelo. Eu vou pegar uma arma letal, se eu tiver. Eu vou pegar uma arma. Eu falo, todo mundo entra pra cá, tranca a porta ali, você se esconde ali. Entende? Porque aquilo ali é real pra mim. A oração, tô dando um exemplo da oração. Como é que é uma oração de alguém que entendeu, mas não creu? Senhor, muito obrigado por esse dia, Deus te abençoe, né? Fala até para Deus abençoe Deus. Ele nem sabe o que tá falando. Porque para ele tá falando com o bicho-papão. Ele tá falando com o bicho-papão. Deus abençoe, Senhor. Assim, ele nem sabe o que tá falando. Porque ele sabe que oração é falar com Deus, mas ele não acredita naquilo. Você entende, Josa? O evangelho é a mesma coisa. Uma coisa é você entender o evangelho. Outra coisa é você crer. Josa, por favor, eu posso e cometo muitos pecados aqui, mas tem uma coisa, até o William fala isso para mim, eu creio no que eu estou pregando. Então, quando eu estou pregando esse evangelho exclusivo, eu tenho a plena certeza de fé que a tua vida depende desse evangelho. E se você não crê nesse evangelho, você está condenado. Eu não falo do evangelho como se eu estivesse falando do bicho-papão. Então, o evangelho é Jesus. Mas vamos para CCB agora. Você tá doido, cara? Você não entendeu nada, seu animal. Você acabou de falar de Jesus, do evangelho que salva. Agora você vai para uma igreja que fala que a salvação é como um terreno que você compra e paga por mês. Você trata o evangelho como se trata o bicho-papão. Você entende, mas você não crê nisso que você está falando. 1000 vezes pior que Gálatas. 1000 vezes. Ô, Josa, vamos começar. Gálatas foi fundada, as igrejas do sul da Galácia, que provavelmente é o que Paulo está se referindo, Antioquia da Pisídia, a Icônio, Listra, Derbe, foi fundada por Paulo. Primeira coisa, era uma igreja que tinha o conhecimento do evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, estou admirado que tão depressa vocês passou do verdadeiro evangelho para um outro evangelho. É uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. A diferença já começa aí. A CCB nunca teve evangelho. Ela não foi fundada por um apóstolo. Ela nunca passou do evangelho para um outro evangelho, que todas as igrejas bíblicas correm esse risco. Todas. Mas a congregação não tem esse êxodo. Ela nunca esteve firmada, na verdade. Ela é uma falsa igreja na sua nascença. O Agridoce, eu até fiz um comentário sobre isso. Ele fez um vídeo falando, os camaradas, eles vão na Bíblia tentar achar alguma coisa para defender a CB. Aí ele veio com aquele argumento, não, porque a igreja de Coríntios tinha um monte de problemas. Nossa, então, nós temos que ter paciência, nós temos que orar. Cara, é a mesma coisa que você pegar uma árvore, que ela é uma videira, e ela tem coisas ruins nascendo nela, você vai arrancar. Ao contrário de você pegar uma árvore que é uma erva daninha e querer achar que ela é um pé de alface. Ela não vai, ou seja, a igreja de Corinto era uma igreja cristã e Paulo estava combatendo coisas que não era para entrar na igreja, para deixar para o lado de fora ou para fechar a porta para eles entrar. O contrário da CCB. A CCB não é uma igreja verdadeira. Ela é uma fábrica de heresia. Ela é uma fábrica de heresia. Não tem como se consertar isso. E aqui, José, o problema é que você vê Paulo elogiando a igreja de Corinto, você não vê Paulo destinando um elogio às igrejas da Galácia. Os problemas da igreja de Corinto... Fernando. Eu fiz uma análise em todas as cartas. Todas eles chamam de amados. A única igreja que ele não trata como amados é a igreja de Gálatas. Falei, cara, ele deu uma... porque era necessário, mas ele não estava nem um pouco satisfeito ali com aqueles camaradas. Ele não chama de amados. Assim, nas cartas.
Ele sempre diz assim nas cartas, sempre dou graças a Deus por vós, amados. Não tem isso para Gálatas, você não está dando graças a Deus. Por quê, Josa? Porque na igreja de Corinto, você tem uma igreja com doenças. Presta atenção. Na igreja de Corinto, você tem uma igreja com doença. Eles estão com hepatite, eles estão com câncer, eles estão com meningite. O que é isso? Eles têm problema de divisão, colocando irmão na justiça, problemas de imoralidade sexual, doenças na igreja. Hã? Mas o corpo é vivo, né? O corpo é vivo, é um corpo com doença. Apóstolo Paulo chega lá com o quê? Com remédio. Com remédio. Vocês estão com doença? Eu tenho remédio. Qual que é o remédio? Evangelho. Evangelho é o remédio, é o poder de Deus para nos salvar, tanto da morte como das doenças, do pecado remanescente em nós. Quando ele chega na igreja da Galácia, qual que é o problema na igreja da Galácia? Eles estão com doença? Não, Josa, eles adulteraram o remédio que cura a doença. Eles estão mortos, né? É um corpo putrefado. Eles entraram, os falsos profetas, eles entraram dentro da farmácia dos Gálatas e adulterou a fórmula do remédio. Aí não tem solução, Josa, porque se a igreja está com doença, eu dou remédio. Mas a igreja da Galácia, eles adulteraram o remédio. Se você adultera o remédio, como é que eu curo doença? Se o que cura o pecado é o evangelho, eu vou dar evangelho. Mas eu chego numa igreja que eles adulteraram o evangelho. Aí o apóstolo Paulo falou, não, querido, se vocês estivessem com imoralidade sexual, eu pregaria o evangelho. Agora o problema é vocês não têm problema igual a igreja de Corinto, mas o problema de vocês é que vocês adulteraram o remédio. O remédio que salva, o remédio que cura, vocês perverteram o evangelho de Cristo. E aí, Josa, o que você faz, Paulo? Esse é o desespero do apóstolo Paulo. Perverter o evangelho é perverter o remédio, o único remédio que nos salva e nos cura e nos santifica. E ainda, Fernando, eles pegaram o veneno e colocaram dentro de um frasco chamado remédio, que é o falso evangelho. Exatamente. Toma isso aqui que vocês não têm vida. A capa de cristianismo é exatamente a congregação cristã. Olha a capa desse remédio. O Senhor lá dentro, eles perverteram o evangelho. E todo mundo que bebe é igual aquela cura lá daquele cara de Goiânia, como é o João de Deus. Ele bebia água, não tinha nada. Não tinha nada que não cura, cara. Você tem, meu Deus. Aí você bebe, você fala, eu tô crendo no evangelho. Aqui fala de Jesus, fala de Cristo. É exatamente isso, José. Mas aqui fala de Cristo. As pessoas, você vai falar com uma pessoa que não tem a mínima ideia do que é evangelho, mas como assim a minha igreja não tem Cristo? Nós fala de Cristo. Nós fala de Jesus. Vocês não vão acreditar. Está escrito em nome do Senhor Jesus lá. Como não tem Cristo? Olha a igreja de Gálatas. Exatamente. Tem Jesus. A igreja de Gálatas tinha justificação pela fé. Porém, olha lá, Atos 15:1. Mas se vocês não fizerem isso, vocês não podem ser salvos. Apóstolo Paulo falou, perverter o evangelho de Cristo. Agora, Josa, eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu posso falar, Josa, aqui? Acabou meu tempo. Pode. Falei demais, eu vou parar de falar. Mas olha aqui. Olha aqui, olha isso aqui, Paulo, isso aqui é central. Os judeus, eles estavam enraivecidos. Você sabe que no primeiro século, a perseguição dos cristãos não veio pelo Império Romano, veio pelos judeus. Porque os judeus estavam indignados, igual você vê, de ver judeus se convertendo a essa seita dos cristãos. Eles estavam indignados. E essa seita dos cristãos, que é fundada pelos próprios judeus, Jesus, Paulo e os apóstolos, tudo judeu, eles falavam que não precisava mais da lei de Moisés. Você imagina um judeu dizendo para outros judeus que, olha, nós não precisamos mais guardar a lei. Cristo cumpriu a lei. Os judeus ficaram loucos. Eles começaram a perseguir esses homens assim num nível absurdo. E aí o que acontece? O judeu fala assim, quer dizer então que nem se circuncidar, que é a marca registrada do nosso povo, vocês não se circuncidam mais? Vocês chegaram nesse extremo, cara, vocês são inimigos da pátria, porque a marca do judeu é circuncisão. Nem isso vocês estão fazendo mais, diziam os judeus. E os apóstolos, firmes no evangelho, não, nem circuncisão, nós se circuncidamos mais para ser salvo. Nossa, os judeus ficaram muito loucos, a ponto deles começarem a perseguir Jerusalém, de forma muito bruta. Pedro, ele, para tentar aliviar o sofrimento da igreja de Jerusalém, ao chegar os da circuncisão, ele troca de mesa.
ele para de comer com gentil e vai comer com judeu, para mostrar que ele guarda algumas coisas ainda, ele não é contra essas coisas da lei. Quando o apóstolo Paulo vê aquilo, veja, Josa, Pedro está fazendo isso para evitar sofrimentos na igreja de Jerusalém, para que os judeus não se enraiveçam e não ataquem ainda mais a igreja de Jerusalém. A intenção de Pedro é boa, mas ele coloca em xeque. Ao fazer essa atitude de sair da mesa do gentil e ir para a mesa dos judeus, ele coloca em xeque a verdade do evangelho de Cristo. Você está entendendo? Eu vou te dar um exemplo para você entender mais ou menos o que é. Imagina que um pastor liga para mim assim e fala assim, Fernando, você faz um favor para mim? A minha igreja aqui, nós temos um costume de pregar de terno. Você pode vir de terno aqui? Eu falo, tá bom, eu vou de terno. Eu vou de terno, não tem problema nenhum. Mas se ele ligar para mim e falar, Fernando, aqui na nossa igreja nós não cremos que Deus pode se usar de uma pessoa se ele não tiver de terno. Eu vou lá de regata pregar lá. Esse é o ponto para o apóstolo Paulo. Você pode comer com quem você quiser. O apóstolo Paulo, ele circuncida Timóteo, mas ele não circuncida Tito. Por quê? Porque para Timóteo ele vai circuncidar só para ele ter entrado no meio dos judeus. Mas para Tito estava em xeque. Olha, não, vocês têm que se circuncidar. Se você não se circuncidar, você não é um cristão. Apóstolo Paulo fala, não, você não vai se circuncidar. Porque quando é a verdade do evangelho que entra em choque, o apóstolo Paulo se levanta. Aquela atitude de Pedro colocou o evangelho em xeque. Paulo fez o quê? Repreendeu Pedro. No grego, ele fala o seguinte, Josa, a sua atitude, Pedro, é condenável. Você tem ideia? A tua atitude, Pedro, é condenável. O que você está fazendo é condenável. Porque você está passando uma mensagem de que esses falsos profetas estão certos. De que precisamos do evangelho, mas também precisamos guardar a dieta judaica, o calendário judaico e a circuncisão. Você é repreensível, você é condenável à sua atitude, você precisa se arrepender. Esse é o zelo do apóstolo Paulo. Manteve firme, se não fosse ele, nós tudo hoje estava com a circuncisão também aqui feitinha, bonitinha, porque os outros apóstolos iam ceder. Lá no concílio, nós perderíamos o evangelho. No capítulo 15 de Atos, Paulo foi quem bateu o pé firme e foi Paulo que arrumou muita confusão nessas outras cartas para defender o evangelho. Porque os judeus que estavam indo lá não eram judaicos, eram judeus cristãos que estavam tentando inserir a circuncisão. E que, aliás, tinha todo sentido, viu? Se não fosse o apóstolo Paulo lá, se fosse nós aqui, nós tinha cedido também. Se chegasse aqui agora e falasse para você, amigo, acabou a lei? Você vai falar, acabou. Cristo cumpriu a lei. Pois é, a circuncisão é de Abraão. Começa em Abraão, não é da lei. É antes da lei. Muito antes da lei. Que argumento que você vai apresentar? Se você não tiver a graça revelada, como Paulo estava ali, para entender que é Paulo quem diz que não há mais cita, servo, bárbaro, nem livre. Cristo é tudo em todos. Esses são argumentos de Paulo. Por isso que eu fico doido aqui, como um tempo atrás eu fiz uns vídeos aqui, os camaradas atacando o apóstolo Paulo, né? Que apóstolo Paulo, o doutor Paulinho, e atacando essas bobagens do apóstolo Paulo. O camarada não sabe que se não fosse o apóstolo Paulo, amigo, você nem cristão a gente ia ser. Porque segundo o que eles falavam lá, os outros apóstolos, eles eram ministros da circuncisão. É Paulo que constrói essa ponte para poder nos mostrar que Cristo também morreu por nós, os gentios. Pedro foi avisado lá em um sonho, mas ficou só nisso. Não fez mais nada. Voltou para Jerusalém e ficou lá. Né? E Paulo trouxe tudo isso para nós. Então, e isso, Paulo, quando se irrita com a igreja de Gálatas, rapaz, não chega nem aos pés da lambança que a CCB está fazendo hoje. Né? Você pega a CCB aí, Bíblia não é palavra de Deus. Olha só que grave. Bíblia não é palavra de Deus. O que é palavra de Deus, então? O próprio discurso que eles fazem lá dentro da igreja. Não crê que são pecadores, eles acham que estão acima do pecado, né? Eles pedem oração só por falta e fraqueza, e mais um punhado de coisa que a gente já está cansado de saber aqui, que isso aí não é nem, a CCB não é nem ser tratada como uma igreja ou uma dissidente da igreja.
ela é ser tratada como uma religião pagã pelo apóstolo Paulo, que eu acredito, né? Por quê? Justamente por causa dos desvios muito graves, né? Ô William, você que tá aí também nos Estados Unidos aí, meu irmão, né? Você e sua esposa teve um impacto aí com o evangelho muito grande, que nem a gente estava falando aqui agora, há pouco, né? O CCB nem sabe o que é evangelho. A gente era frequentadores da igreja e nós tentávamos a todo custo ser um cristão, seguindo a regra que a igreja colocou para nós. E nós não conseguia. Então nós ganhava a salvação na pregação que falava que Deus nos amava, daqui a pouco nós já perdíamos a salvação de novo, você já ficava preocupado, em dúvida se você está salvo ou não, aí tinha que correr na igreja e ficar naquele loop lá buscando palavra, que não acaba nunca mais, né? Como que você vê isso hoje, depois que você entendeu o evangelho, que eu falo aqui já por mim também, né? Quando eu entendi, quando a gente entende, rapaz, Cristo é tudo, aí sim ele se torna tudo. Uma das coisas que você chuta, mas de chaleira bonito, é medo da morte. Acabou, não tenho mais medo. Não medo da morte em si. Ou seja, você sabe que Cristo está do outro lado. E que eu sei para onde eu vou. Isso eu tenho comigo, a garantia. E isso faz da gente ousado, faz com que a gente perca muito medo. Que é o que aconteceu com os apóstolos. Antes deles entender, crer de verdade, eles eram medrosos. Depois que eles entendem o evangelho e recebem o Espírito, eles enfrentam até o sinédrio. Ficaram com medo de uma mulher. Esse camarada é galileu, hein? Sei não. Ficou com medo, assustado. Quando recebe o Espírito Santo, os caras enfrentam até o sinédrio, sem medo de morrer. O que vocês acham mais certo? A gente obedecer vocês ou Deus? Eles enfrentam o sinédrio. Então, hoje, William, né, com o sentimento de cristão de verdade, que agora a gente está compreendendo o evangelho, mas isso também é só o começo, a gente precisa ir atrás para poder entender mais, né? Como que você olha os nossos irmãos da congregação cristã no Brasil que estão lá se esforçando, né, lutando para obedecer a doutrina e as 7 cartas da CCB? Né, o CCBano falou, meu Deus, eu tenho que ler essas cartas porque né, tá muito ataque na internet. Como que você fala, irmão, se você fosse falar com algum CCBano agora, você tentar passar para ele quem era você e como que você é hoje? Eu sei que é uma coisa difícil para fazer, mas eu vou tentar, eu vou deixar você falar para ver se você consegue explicar aí o que era o William antes de conhecer o evangelho, como que era a sua vida, né? Aquele sofrimento que a gente carregava muito ali dentro, rapaz. Aquele peso, aquele sentimento de insatisfação. Não vou conseguir, não dá. E hoje você olha para a cruz de Jesus e fala, meu Deus, rapaz, né? Que é o que humilha a gente, se fala, ele fez tudo, meu. Não deixou nem 1%, porque não dá, né? Se deixar 1%, melava tudo, né? Como que você pode falar sobre isso, Will? Ô, Josa, você deixa eu almoçar, você deixa eu ir jantar, né? Deixa. Eu vou jantar, tá bom? William, boa jantinha. um abraço, nego. Abraço. Vai com Deus. Abraço, Deus. Vai com Deus. Paulo foi arrebatado. Terceiro céu. Paulinho já caiu no sono aí no chão. Um abraço. Até mais. Bom, irmão Josafá, deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta, né? Se eu fosse explicar para o CCBano, você tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Tá, ok. A gente conversa com algum CCBano, né? E o exemplo claro disso é minha esposa. Então, vou basear no que eu conversei com ela, porque não tem pessoa melhor de eu lembrar de como que foi a minha conversa com ela, por causa que hoje ela está no processo de conversão aí, né? Você escutou o vídeo que nós fizemos, foi uma coisa bem espontânea. Então, assim, na CCB, algumas coisas que foi me chamando a atenção foi que esse evangelho algodão doce, esse negócio de amor, é uma coisa tão fingida na CCB, que não existe esse amor verdadeiro, entendeu? Então, há muitas coisas que foi passando na minha cabeça, assim, de perceber que é uma falsidade, é uma capa de falsidade, né, que você se esconde atrás de um véu, atrás de um terno, atrás de um saques, por exemplo, e vai na igreja, né? E quando estava na época da CB, a gente tem aquela visão, assim,
que a CCB é o caminho, entendeu? E eu já ouvi vocês falar e eu pensava exatamente igual. Poxa, deve ser um cooperador, um ancião que está fazendo alguma coisa errada, mas na verdade o caminho é santo. Esse daí deve ser uns desviados da vida, né? Que está colocando o dedo na obra. Então a gente tem essa visão. Então, falando por mim e tentando entender como que é a cabeça no CCBano, como que ele está lá dentro, olha, você está numa igreja que já foi feita uma lavagem cerebral na sua cabeça, que lá é o caminho. Se você estiver firme ali naquela igreja, você já vai para o céu. E eu vou entrar nos detalhes também de que causa depressão, essa incerteza de salvação, eu vou chegar lá. Aí você está numa igreja que o próprio Deus toma a boca daquele comedor de arroz e feijão ali e fala diretamente com você, entendeu? Isso daí é o calvinismo extremo, né? Eles são um povo exclusivista ali dentro da CCB. Então, por que vai sair? Aí eu tava pensando nisso hoje. Poxa, só a CCB, que é uma igreja diferente, eu estava fazendo uma análise, né, de outras igrejas, inclusive eu estou com pouco tempo para falar aqui, mas só a CCB, de todas as outras seitas de erros, só a CCB que não foca e ela é inimiga da Bíblia, né? Então você tá ali, Deus fala direto com você e tal, e, né, e você tá indo para o céu e você tá fraco, Deus vai falando com você. Como que é para você se sair disso? Alguma coisa tem que acontecer, entendeu? É muito difícil a pessoa sair da CCB. E como que aconteceu com a minha esposa? Né? Eu saí, na verdade, eu não saí por causa do evangelho, eu fui conhecer o evangelho depois, aqui na internet, com outras pessoas, mas a minha esposa, os erros que eu via na CCB, ela nunca viu, entendeu? E é engraçado que até esses dias ela falava assim, olha, eu escuto você falar, Pamela, nossa, como que eu adoraria sentir o que vocês sentem, entendeu? Mas eu não consigo sentir. Então, eu fui indo, né? Eu fui mostrando para ela alguma parte da Bíblia, eu fiquei conhecendo aquela versão da Bíblia, a mensagem. Nossa, isso facilitou muito, tanto para mim quanto para ela. Né? Apresentei os seus estudos bíblicos para ela. Ela está participando, inclusive ela estava naquele penúltimo estudo lá que você falou do Êxodo, eu também estava. Então, assim, foi um processo, né? E o que eu tenho para falar para o CCBano é assim, olha, tudo que vocês creem, que o Fernando falou, né? A teologia da prosperidade, tudo isso aí vai findar. Não tem, mesmo que fosse Deus fazendo os milagres, que curasse você, vai chegar uma hora que você vai ter que partir. Então, essa vida aqui tem um propósito maior que Deus quer na nossa vida, entendeu? Que é a salvação, né? E não só, que nem você fala, que nem só pelo prêmio da salvação, mas aí você vai conhecendo o evangelho, você vai criando um amor inexplicável, entendeu? E realmente mesmo é uma coisa, eu confesso aqui nessa live, sabe, é um amor que parece que não é da gente, não. É uma coisa brotado. Por isso que eu fiz aquela pergunta para minha esposa. Você acha que foi você que se esforçou de curiosidade para conhecer o evangelho? Ou foi o Espírito Santo que motivou você? Só que assim, irmão Josafá, é uma dúvida até que eu tenho. Se você quiser tocar nesse assunto, beleza. É o Espírito Santo, mas ele depende de nós, seres humanos, que pregamos o evangelho, né? Falar da palavra de Deus, para a pessoa ir tendo essa consciência cristã, porque a conversão, é que nem você falou hoje, eu também tenho essa mesma visão. A conversão é a chave que vira aqui na sua mente, que você realmente consegue compreender o evangelho, como se você fosse cego a vida inteira e de repente, do nada, assim, você começa a enxergar. Então, hoje, nós, lendo a Bíblia, nós conseguimos ver Jesus Cristo o tempo todo nas Escrituras, entendeu? Ela também, e ela está lendo muito mais a Bíblia que eu, ela está lendo na sequência, eu estou focado em outros estudos, eu estou focado em Romanos 9, ainda eu vou fazer esse vídeo no meu canal, mas, assim, uma coisa que quando eu falo com o CCBano, eu tento falar para ele, eu falo assim, olha, eu estou lendo as Escrituras, eu já pensava também que a salvação era por obra como você, e pensava que era do nosso esforço, mas não tem nada que nós possamos fazer, entendeu?
E a justificação é pela fé, né? Não precisa eu saber tudo de arminianismo, de calvinismo, de qualquer teologia, para mim saber que a justificação é pela fé. Isso está claro na Bíblia. Se você ler Romanos, Gálatas também, e outras cartas de Paulo, é nítido, entendeu? Que a salvação é pela justificação. Aliás, a salvação é pela justificação da fé, entendeu? Somente pela fé. As obras é consequência. Então, eu não tenho, assim, exatamente aquele dom de evangelizar as pessoas, sabe? Eu já sou aquele cara, assim, irmão, que eu falo um pouco, pego um trecho de um vídeo, alguma pregação, algum estudo. Já fiz isso também, vídeos do irmão, do Paulo, até do Fernando eu já fiz, eu não vou mentir. E eu mando para a pessoa, entendeu? Porque eu sinto que eu sou tipo assim, eu tenho aquela capacidade de levar a mensagem, não que a mensagem seja minha, entendeu? Então é assim que é isso que eu uso para evangelizar os CCBanos, e graças a Deus que a minha esposa deu certo, com alguns amigos meus aqui também, de tanto insistir, sabe? Mas sem ficar rebatendo muito, assim, porque é uma coisa que eu tenho isso em particular. Se eu ficar batendo muito, sabe? Uma coisa é você ser no canal ali e tal, você falar duro contra as heresias, mas pessoalmente, quando eu vou evangelizar, eu tento falar com mais calma, entendeu? Sim. Mostrar os pontos cruciais do evangelho. Eu uso muito Efésios 2:8, que fala ali, né, que é para ninguém se gloriar. Daí a pessoa, eu conto um pouco da minha conversão, falo assim, olha, eu sou testemunha viva, eu só se converti, parece que isso aqui é uma particularidade minha, tá? Não levem isso como exemplo, mas é como se a minha mente estivesse conversando com alguém e quando caiu a ficha que realmente não há nada que eu poderia fazer, que todas as boas obras que eu fiz, essas coisas erradas aí, não valia de nada para mim se salvar, claro, não estou falando que fazer boas obras depois que se é salvo. Então eu uso esse exemplo e eu falo, olha, não é porque você frequenta a igreja todo dia, não é porque você leva a cesta básica, não é porque você é uma boa pessoa, se você não tiver esse entendimento, entendeu, que Cristo morreu por nós, você não vai se salvar. É assim que eu falaria para um CCBano, né? Claro que talvez em outras palavras, mas é dessa forma. Isso que o William está falando, se nós não entender que Cristo morreu por nós. Essa frase, joia, qualquer um ouviu, captou, mas não dá para explicar. É isso aí. Quando você é convertido, você entende isso, parece de um outro jeito. Gente. É uma coisa assim, você entende, e aí você entende o peso disso, e aí não tem como você não começar a amar Jesus. E aí, quando você começa a amar Jesus, meu filho, acabou-se. Primeiro que eu não quero mais buscar nada sobre mim, não quero saber mais se Deus vai me dar, ele vai virar cativeiro ou não vai. E você passa a amar a Jesus. E amando a Jesus, você passa a viver pela volta dele. Você vive aguardando a volta dele. E é óbvio que você vai viver espalhando esse evangelho para todos lados. Uma das características da igreja de sempre foi amar a volta de Jesus. Esse amor tem que ser entranhável. E esse amor só vem de Deus. Só quando ele vira essa chave, você fala, rapaz, que coisa, Jesus morreu, eu era para ter sido, meu Deus, você começa a entender isso, mas não tem, sabe? A gente fala isso todo dia aqui, cara. Mas como é que vai botar na cabeça de você, Beno? Teve um que me encontrou no mercado uma vez, ele veio conversar comigo, paz Deus, Flamengo, tudo bem. O irmão é meio firme lá, né? É bastante gente, né, irmão? Tem que. Eu não tô falando assim, eu tô falando com geral, com grupo, né? Então, mas o irmão acha que se eu ficar na CTB, o que vai acontecer com você? Você vai pro inferno. Você vai pro Lago de Fogo. Mas, Josafá, você falou que aqui você é mais manso. Eu falei assim, eu sou manso, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Se você ficar na CCB, você vai pro buraco. Eu falei, mas Josafá falou assim, não, eu não estou dizendo que Deus não pode salvar, ele salva quem ele quiser, na onde a pessoa estiver.
Eu só tô falando que a regra é essa. Pelo que eu estou vendo e eu conheço e eu leio de Bíblia, a CCB, ela tem graves problemas com o evangelho. Pode ser que Deus te converta lá? Pode, eu não sei. Eu não sei, a salvação pertence a Deus, eu não sei. Ele pode te converter, você pode ficar lá dentro, mas eu não vou dizer isso para as pessoas ficarem lá, porque exceção pertence a Deus. Nós trabalhamos com regra. Deus passou a regra para nós. A regra é essa aqui, Josafá, só vai entrar na minha festa quem tiver o convite. Essa é a regra. Se Deus quer colocar alguém sem convite lá dentro, ele põe. Ele é Deus, a festa é dele. Então, se ele quiser te salvar em qualquer outro lugar, ele salvou o bandido na cruz, por que ele não pode salvar o CCB dentro da CCB? Entendeu? Ele pode salvar, mas a minha tarefa é falar, lá tem problema grave, irmão. Eu aconselho você procurar uma igreja bíblica. Né? Então, a gente é firme aqui, é firme, mas eu não vou ser, sabe? Não é porque a gente às vezes não está aqui que eu vou alisar, ou eu vou deixar, desfalar o que eu estou falando aqui. Falar o contrário, o que eu estou falando lá. E isso não quer dizer que a gente tem ódio, que quer mal de ninguém, gente. Eu não quero ódio. Se eu tivesse ódio de vocês, eu não estaria aqui. Né? Eu queria que vocês se lascassem. Tá? Mas se eu tô aqui, é o contrário, não é ódio. Gente, eu tenho certeza que o William, o Paulo Dancini, nós temos afeição por esse povo. Nós viemos aí do meio. Afeição é a mesma coisa que Paulo fala lá em Romanos 9, 10, 11. É o meu povo. Eu os amo. Eu mesmo gostaria, se fosse possível, ser cortado e enquanto eles fossem enxertados. Eu amo, eu conheço esse povo, rapaz. Eu tava lá no meio, muita gente boa, honesta, justa, sincera, mas que estão no engano. Justo que eu falo é o homem correto da vida, né? Paga as contas em dia, sofre. Eu conheço aqueles irmãos simplesinhos, William, quantos que eu não vi? Aqueles velhinhos pobrezinhos que ia com aquele terninho lá, você vê que a barra da calça tá até pra cima, assim, simplesinho, aquelas camisas aqui, ó, social, que é toda desfiada aqui atrás, que ele só tem aquela camisa, gente pobre, humilde. Você acha que isso não mexe com o nosso coração? Lógico que mexe, né? Então jamais eu vou dar as costas pra esse povo. Sim, pode falar. Deixa eu dar um adendo, desculpa aí, irmão Paulo, eu falo pouco, mas quando eu começo... Não, pode falar, tá. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, quero até aproveitar a live aqui. Alguns de vocês aí devem ter visto algum comentário meu que eu fiz com o irmão Paulo, né? A gente teve uma desavença uns dias atrás, aí, uns meses atrás, mas evangelho e sinceridade é isso aqui, ó. A gente esperou a poeira baixar, sabe? Foi uma coisa de comunhão, a gente acabou voltando assim, um imã que atraiu a nossa volta, a nossa amizade. Então, até o irmão Paulo vai no meu canal fazer uma live comigo, a gente vai acabar até explicando essas coisas. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui na live para vocês. Eu fiquei mais ou menos uns 2 meses aí na confiança que a CCB aqui dos Estados Unidos ia ter uma mudança. E não teve mudança nenhuma. Então, não adianta falar, não, olha, agora a CCB vai começar a fazer alguma coisa para a sociedade, né? Que nem foi falado no começo da live aqui, que nem isso a CCB tem de bom. Inclusive aqui, irmão Josafá, o irmão Paulo sabe disso. Se tiver alguma CCB aqui que já fez essas coisas, me avise que eu me corrija aqui. Mas até que eu sei, eu nunca vi a CCB fazendo nada em prol da sociedade aqui, dos brasileiros dos Estados Unidos. E o que eu mais vejo é todas as outras igrejas, médico de graça, dentista de graça, cesta básica, um monte de coisa eles fazem. Então, assim, ó, por que eu dei uma pausa nas minhas críticas mais ácidas para a CCB? Por que eu fiz isso? Porque foi-me feita uma falsa promessa que ia haver uma mudança. E que nem no começo da live o irmão Josafá falou, né, que aqui, se os anciões daqui se desvinculassem do Brás, eu teria uma esperança que a CCB e o S poderia realmente se tornar uma igreja bíblica, né? Mas olha só, né? Nós estamos aqui e parece que os coronel do Brás lá manda aqui sem piedade. Mas enfim, onde que eu quero chegar? Irmãos,
Eu sei que muitos de vocês, eu já recebi comentário, olha, você tem que ser um pouco mais moderado. Eu sei que o Josafá também recebe comentário assim, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes vocês vão cair no falso algodão doce de evangelho, que muitas das vezes as pessoas estão sendo ator ali, estão mascarando o que elas são de verdade. Então vocês tomam cuidado com esse tipo de canal também, porque vocês estão, nossa, eu não vou assistir o William nem o Josafá porque eles são agridoce. É lógico que tem coisa que eu até me arrependo, entendeu? E outra, vocês têm que entender que a gente fica indignado. Por que deu-se a impressão que de uma hora para outra eu voltei a fazer crítica ácida? Que nem até o irmão Paulo falou, parece que o William tá surfando na onda dos outros canais. Não, porque quando saiu aquelas 7 cartas, eu fiquei extremamente indignado, entendeu? Eu fiquei extremamente indignado. Por quê? Porque não houve mudança, pelo contrário, eles estão ainda lutando contra. E toda crítica, ela é construtiva, entendeu? Se eles acatassem as críticas, tudo mudaria, entendeu? Mas não. Então, assim, eles não querem saber do evangelho. E o povo da CCB também, os que estão enganados, os que estão mortos ainda lá dentro, espiritualmente falando, eles não querem saber do evangelho. Então, assim, para encerrar minha fala, esse adendo que eu queria dar. Às vezes, é melhor um ácido sincero do que um agridoce falso, fingido. Como que é a palavra? Como que é aquela palavra que o senhor falou, irmão Josafá, que a pessoa... Quando a pessoa é traíra, entendeu? Esse aí fica esperto. Como? É dissimulado? Não, acho que não é essa palavra. Mas é assim, vou resumir para vocês. Desculpa que eu falo muito, tá? Vou acelerar aqui. Pessoal, às vezes o evangelho adocicado, o algodão doce, por trás disso aí tem um interesse. Então, às vezes vocês acham que eu, o Josafá e o Fernando, sei lá, não, sou muito ácido. Eles não gostam de nós, não gostam dos irmãos. Às vezes é o contrário. Eu não estou falando para vocês aqui, mas vocês têm cérebro, vocês analisam. Às vezes, nossa, eu tenho um projeto pessoal, entendeu? Então, para mim, o meu foco, por exemplo, é voltar para a CCB. Então, eu não estou nem aí para vocês. Vocês estão entendendo? Então, vocês tomam cuidado com esse tipo de gente. Porque muitos que saiu aí da CCB, e isso eu falei, e vou falar aqui na sua live, irmão Josafá, às vezes esses caras saem iludidos da CCB, achando que, nossa, ó, tem um tal de Josafá aí, e nossa, é assim, então é só sair da CCB, começar a falar as coisas, e vai ter esse impulsionamento no meu canal. Daí as pessoas veem que não é bem isso, e vê que o Josafá é um cara que não dá moral, entendeu? O Josafá é firme. O Josafá, ele não, como que eu posso falar? Se ele tiver que jogar na sua cara as coisas, ele vai falar. E isso daí acaba incomodando as pessoas. Então, muitas dessas pessoas, eles não estão aqui na internet por evangelho, por amor a vocês, entendeu? Porque é muito fácil. Olha a conveniência. Você volta para a CCB, você começa a falar da CCB, lá tem muito mais, o seu canal vai engajar muito mais, entendeu? Então, às vezes, pessoas que vocês acham que é agridoce, que, nossa, ele fala bonito, ele fala calmo, né? Coloca até um fundinho musical por trás e aumenta o tom da voz para falar, como se fosse Deus ali falando. Às vezes está carregado de interesses pessoais. Então, vocês fiquem espertos. É isso que eu queria falar. Então, assim, na medida do possível, mudou o horário aqui nos Estados Unidos. Para mim tá difícil de fazer live dia de semana, por isso que eu dei uma pausa, mas assim que voltar eu vou fazer e eu vou continuar firme. O meu canal é trazer pessoas. Qualquer outra coisa eu vou estar, tipo assim, como que eu posso explicar? O meu foco é trazer pessoas para contar os testemunhos. Se eu quiser falar alguma coisa de Bíblia, alguma coisa de algum estudo, eu tô, tipo assim, meio que xeretando numa área que não é minha. E eu sempre falei desde o começo. Então, os críticos, tem o irmão Paulo, que tem uma voz moderada, sabe muito de Bíblia. Tem o irmão Josafá, que fala ácido. Então, cada CCBano, isso aqui pode puxar no meu canal, vocês vão ver que nos primeiros vídeos que eu fiz, eu já falei isso. Existem remédios. Tem pessoas que têm que ter o Josafá com esse jeito firme para elas acordar. Às vezes, algumas pessoas vai despertar melhor com o jeito do irmão Paulo Dancini.
algumas outras pessoas vai se despertar com o jeito do Fernando. Então, cada um tem uma função. E cada doente, cada morto, vamos dizer assim, lá da CCB, precisa de um remédio diferente, entendeu? Então, desculpa, Josafá, eu vou só dar mais 30 segundos para me finalizar. A respeito de estar ou não na CCB, qual que é a minha opinião? Vamos lá. Se eu fosse um cooperador que conhecesse bem e manejasse bem a palavra de Deus, e eu tivesse liberdade, por exemplo, que nem o Marcelo de São Francisco, se eu tivesse o conhecimento que o irmão Paulo Dancini tem, se eu tivesse conhecimento que o irmão Josafá tem, e se eu tivesse oportunidade de ficar na CCB, a minha intenção era ficar ali pelo menos 1 ano. Eu ia visitar o máximo de igreja que eu pudesse, esse é o meu pensamento, e ia pregar o evangelho, entendeu? Que nem o irmão Marcelo fez. Só que veja bem, como que pode, por exemplo, o agridoce lá que vocês citaram aí, o Boituva lá, ele confessou numa live que ele não tem essa liberdade lá dentro. Aí o cara falar que é para continuar na CCB é meio complicado. Eu vou chegar aqui na internet e vou falar assim, olha, continue na CCB, irmãos. Que hipocrisia, né? Eu saí. Como que eu vou falar para vocês ficar? É complicado. Agora, eu vou falar para vocês, tenha pressa de sair da CCB? Aí é uma coisa individual que vocês têm que pesar na balança. Vá visitar as igrejas, conheça as igrejas, participe dos estudos bíblicos. Olha, tem o Josafá, tem outros irmãos aqui na internet que tem curso bíblico, façam, saia da bolha, se desprendam, entendeu? Aí, esse aqui é a minha opinião, irmão. Se os irmãos aqui da live não concordar, tá tudo bem. Se você sair da CCB antes de ter esse amor genuíno por Jesus, pode dar problema. Você pode acabar voltando que nem muitos estão voltando por aí. Agora tem outro problema também. Olha só que contradição. Como que você vai amar Jesus Cristo se lá na CCB só prega a sua vida? Então, urgente, você que está aqui já entendendo o evangelho, vá procurar uma igreja. Não para você frequentar, mas vá conhecer. Ah, mas eu não vou. Tem o culto aí todo sábado do irmão Josafá. Entendeu? É um formato de culto. E eu não estou falando isso aqui porque está na sua frente, não, irmão Josafá. A minha esposa está testemunha que eu sempre elogiei. É o formato de liturgia que eu gostaria que todas as igrejas fossem. Então você tem opção. Ah, mas eu não gosto do Josafá porque ele usa óculos. Meu, desculpa, você não vai ter, entendeu? Se você caiu aqui na internet, em qualquer vídeo de qualquer crítico, você já não é mais inocente. Eu acho que é isso, né? Em relação a... Nossa, eu pedi 30 segundos, foi 3 minutos, só Deus, me perdoe. Então é isso, sabe? Vocês tomar cuidado com certos canais, que fala com mais carinho e tal, mas na verdade a pessoa tem interesses por trás e você está sendo usado. Você está sendo usado para proporcionar a massagem de ego da pessoa, tá? Eu falo isso com conhecimento de causa. Bom, então toma cuidado, tá? Desculpem o meu jeito, desculpa aí o jeito do Josafá, mas, cara, a gente fica indignado. E eu acho bonito isso nos convertidos, porque a gente não, sabe, não é mais aquela coisa mascarada, irmão. Não, aqui, se a gente já tiver bravo, já fala logo e ponto final. Né? Acabou aquela coisa fingida do CCBano, que às vezes tá morrendo de raiva por dentro, quer pegar você pro pescoço, mas daí por fora, irmão, tá bom, vamos ficar em paz, vamos orar. Então eu prefiro a sinceridade. É isso aí. Desculpa aí, Josafá. Eu vou ter que encerrar, meu irmão, minha participação. Se tiver alguma pergunta aí, chama o Paulo falar. Vou fazer a minha palavra final também, vou ter que resolver uns negocinhos aqui. Mas... eu vou só pedir um favor pro William depois, para ele fazer depois fora. O Cine apareceu ali, ele fez ali alguns comentários. Gosto dele, gosto de você. Por favor, irmão, fala com ele lá, vocês dois, tá? Por favor. Vocês são duas pessoas boas. Gosto demais de vocês dois. Parece que vocês estiveram lá um dos encontros, isso é normal mesmo. Também tem os meus aí, entendeu? Se você me permitir, né, que eu tô bloqueado no telefone dele. Cinei, você tem meu telefone, né? E você é cristão, assim como eu, você acredita que você é cristão? Vem falar comigo, cara. Entendeu? Fala comigo, eu tô aberto. Se você quiser,
Fala com ele lá, Sinei, por favor. Liga para mim hoje, essa hora que acabar a live, liga para mim, vamos resolver alguma coisa. Eu não tô lendo comentário nenhum. Vocês dois, vocês são duas pessoas boas, cara, entendeu? Pelo menos por mim, Sinei. Por mim, um pedido, cara, que eu tô fazendo, entendeu? Tô até emocionado aqui, ó. Tô pedindo, por favor, desbloqueia o William, fala com ele aí, irmão. Vocês dois são cristãos, eu tenho certeza disso. São duas almas com um nome escrito no livro da vida. E foi você que evangelizou eu, Simei. Simei, entendeu? Então fala com ele, Simei, tá? Se humilha aí, irmão, entendeu? Deixa o ego, aquelas coisas para baixo mesmo. Fala assim, não, eu vou falar com ele, né? Xinga um ou outro, se tiver que xingar e brigar lá, igual marido e mulher, mas não termina a conversa sem antes entrar no acordo. Joia? Bom, fala aí, Paulo. Então, meus irmãos, é um prazer ter estado com vocês aqui. A gente aprende bastante também. Como o William falou, a gente está aqui pelo Evangelho, irmão. Eu tenho o meu jeito, cada pessoa Deus fez com a personalidade, né? E a personalidade da pessoa não precisa ser anulada por causa do Evangelho. Até os escritores bíblicos, né? Cada um tem uma ênfase diferente, uma personalidade. Deus não precisa anular a pessoa para que a verdade seja pregada. Claro que os nossos pecados têm que ser corrigidos, então cada um tem um estilo, né? Eu queria convidar os irmãos também para dar uma olhada no meu canal. Eu gravei 4, 5 vídeos, é Paulo Dancini mesmo. Os irmãos depois se inscrevem lá. Eu gosto de ensinar bastante a Bíblia, e a minha ênfase é um pouquinho diferente, assim, mas a gente também desce além nas heresias, né, José? Não tem. Pode falar. Os dois aqui têm canais. Eu vou pedir para eles, enquanto eu falo aqui também, pegar o link do canal deles e colocar aqui, que eu vou colocar para vocês aí. Eu também quero dizer, tem irmãos que têm canal e às vezes não conseguem entrar aqui, ou eu não tenho tempo de chamar, é porque o meu canal é corridão. Vocês podem ver que as lives minhas saco para lá, né? Eu não tenho mais conversa com ele. Então, os outros que estão aqui, que nem o caso aqui do Júnior, que está aqui ele também tem canal, os outros também. Gente, as minhas lives aqui sempre tem algum assunto forte, algum assunto importante que eu tô tratando, entendeu? Se eu pudesse ter aquelas lives mais descontraídas, eu gosto de ter os irmãos aqui para conversar, para bater papo. Com o Júnior, eu tô com uma vontade, e eu vou falar com ele para a gente fazer um culto da construtora cristã, com o Júnior junto, tá? E aí a gente vai fazer um culto. Aquele culto, eu não sei se vocês já viram, é uma sátira que eu faço do culto da igreja, da congregação. E não é fácil, não é só chegar e falar. Tem que ter roteiro, eu sou muito melindroso para fazer as coisas. Tem que ter um roteiro, por quê? E tem que existir uma mensagem por trás daquilo. Quando existe uma mensagem verdadeira correndo atrás, então se torna sátira. Sátira é uma mensagem escondida, certo? Se for só piada por ser piada, aí não. Aí já está fazendo, como é que fala, piada com a igreja. Aí não, entendeu? Então, eu tenho uma vontade, e eu vou convidar o Júnior do Refletir aqui, qualquer dia, para a gente fazer um culto que é o culto da minha igreja construtora cristã no Brasil, né? E aí eu vou convidar o Júnior para ele vai atender um culto aqui para nós de busca de dom, né? Lógico que vai ter toda uma conversa, um negócio que é para vocês verem como é que acontece por trás, né, nos bastidores. Eu acredito que vai ser muito bom, né? Deixa eu ver o que mais. Entendeu, irmão? Então, vocês que têm canal no YouTube, teve um rapaz que pediu para eu poder indicar, eu não consegui indicar, eu não tive tempo, ficou bravo comigo, depois voltou de novo, tá? Se eu pudesse, gente, indicava, eu não tenho problema com isso, sabe? Indicava o canal de todo mundo, ajudava todo mundo a crescer, tá? Todo mundo subir, porque é bom, entendeu? Mas isso vai acontecer com o tempo, vocês só tem que ficar firme no canal de vocês. Vocês têm que manter, eu vou dar um conselho aqui para vocês. Os inscritos são seres humanos dotados de inteligência. Cara, não minta para eles, não tenta inventar coisa que não é verdade. Seja você mesmo, seja correto. O que você crê e pensa, fala. Mas eu mudei, não tem importância você falar que você mudou. As pessoas entendem. Esse povo não tolera falsos, mentirosos, gente que tenta fazer negócios com o povo, porque é justamente disso que o povo tá de saco cheio.
saturado de eles serem passados para trás, né? Quantos no começo me criticavam, falavam mal, gente que mandava mensagem, Josafá, você é duro. Eu falei, mas eu sou eu, é esse, eu não vou mudar. Não vou tomar um jeito, uma forma para tentar agradar as pessoas e tal, né? E o canal começou a andar, a crescer, porque esse é o meu jeito, cara. Não, a gente é um conselho que eu dou para vocês: não mudem o seu jeito, mantenha a sua posição, seja verdadeiro, seja quem você é. Ah, eu não tenho conhecimento bíblico, tá? Mas não tenta passar. Seja alguém honesto. Seja aquilo que você acredita, fala o que você pensa. E aí, se você saiu da CCB, né? Seja você mesmo. Não fica tentando tomar posição, muda para um lado, aí quer fazer uma coisa, quer fazer outra. Tem canal aí que eu já falei, o dos hereges aí. O camarada é um herege, mas ele fica tentando esconder o que ele é. Aí o canal dos caras despenca e eles acham que é o Josafá que fez um linchamento. Existe linchamento de uma pessoa só? Não tem linchamento de uma pessoa só. É porque o povo não é bobo. O povo não é bobo, gente. Seja sincero. E outra, o último recado. É só parar para pensar. Existe uma lógica. Ó. As pessoas estão saindo da CCB por causa de Bíblia. Se você vier para a internet pregar contra a Bíblia, é lógico que você não vai ter sucesso. As pessoas não querem saber do que a gente acha, do que a gente pensa. As pessoas querem Bíblia. As pessoas querem escrituras sagradas, porque é ali que está a palavra de Deus, na Bíblia, né? Então, não tenta mudar, tentar fazer negócio com o povo, que esse povo aqui não é bobo não, cara. Esse povo aqui não é bobo não, tá? Eu já fiz coisa errada aqui, já vim aqui pedir desculpa. Faça isso. Ah, mas você vai... Vou, cara. E se isso for ruim para mim, não me importa. Pelo menos eu me livro. Quando você pede desculpa, você se livrou desse problema. Se alguém trouxer algum dia, você mostra, fala, tá aqui, cara, eu pedi desculpa para isso já. Quando você pede desculpa, meu irmão, você enterra o problema, acabou, não volta mais. Quando você tenta dar jeitinho, ele fica lá, guardadinho, fedendo. Uma hora o cheiro chega. Entendeu? Então, seja sincero e elimine o problema, peça desculpa, ou perdão, ou qualquer coisa, mas seja sincero, tá? Verdade. Bom, pessoal, eu vou ter que... Eu vou despedir dos irmãos, para mim, vai ter que terminar um estudo aqui também, pois eu estava estudando Gálatas também essa semana. Deus abençoe os irmãos pela paciência também, por tudo aí, e estamos juntos aí pelo Evangelho. Sempre digo também, não tenho intenção de ofender ninguém, nem de nada, é pregar o Evangelho mesmo e estamos aprendendo a cada dia, tá bom? Deus abençoe os irmãos aí, Deus abençoe o Josafá por chamar nós e estamos juntos, o William também, Deus abençoe, o Fernando, todos que participaram e todos os irmãos que assistem a live e têm um interesse único no Evangelho, né? Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Gente, o link que eu coloquei agora aí é o link do canal do Paulo Dancini, tá? O canal do Paulo Dancini, então, por favor, vocês vão aí, clica aí no link dele para você conhecer o canal do Paulo, tá? Tem o William também, o William não vai colocar o... Se você não consegui colocar, irmão Josafá. Ah, tranquilo. Quando eu faço live aqui pelo celular, fica só a nossa imagem aqui. Eu fui tentar aqui, fiquei com medo de cair. Ah, não dá para achar. É só o pessoal entrar lá, só digitar William Jesus USA. E é isso aí. Não, tranquilo. Bom, agradeço a presença aí do William, de todos os demais aqui no canal. Agradeço grandemente mesmo. E até a próxima live aí, gente, tá? William, um abraço, meu irmão. Dá um abraço aí na sua esposa, tá? Com bastante carinho aí. E fala que ela tá convidada uma hora e vir conversar, bater um papo com nós aqui na live, tá bom? Sei que ela não vai querer. Então, ela falou que queria participar da sua live. Na minha não quis. É mesmo? Ela falou, como é que eu faço para participar da live lá com o Josafá? Então, assim, eu vou falar assim, ela é muito tímida também. Então é isso, pessoal. Eu queria aí só agradecer ao convite que o irmão Josafá fez. Me perdoe alguma coisa aí. E por esses dias eu vou fazer um vídeo muito... como que eu posso dizer para vocês? Vai ser um dos vídeos mais importantes do meu canal. Aguardem aí. Talvez, quem sabe não vai ser na live com o irmão Paulo, né? Eu vou me pronunciar. Vocês não se preocupem não, que se tiver que pedir perdão, se tiver que... Pelo Evangelho eu faço qualquer coisa, tá bom? Deus abençoe. Melhor coisa, William, que a nossa honra nós chuta ela pra lá. Que honra nada, a gente não tá mais nisso aqui por causa de honra não. Que a gente esteja com Cristo, andando na verdade. Se a gente fez alguma coisa de errado, a gente vai lá e tenta corrigir.
e vamos embora. A gente pode errar, William, mas errar sem saber, entendeu? Ai, Senhor, o Jonathan, você tá tudo errado. Não sabia. Eu queria muito que alguém viesse me falar que eu estava errado, porque a gente tem que voltar atrás. Isso aí é o espírito de cristão. William, um abraço. Só outra coisa, só o Marcelo falou, o Josafá tá processando, que ele falou não sei o que lá. Não, eu falei que tá em andamento alguma coisa na justiça do lado, fala com o outro, é assim, entendeu? E a gente vai tocando o barco. Gente, um abraço, eu quero dizer que eu amo todos vocês, eu estou falando sério, não tô brincando, tá? Eu amo mesmo, entendeu? Não quero o mal de ninguém, tá? Alguns querem o meu mal aí, mas eu não quero o mal de ninguém. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, gente, um abraço, William, um abraço para sua esposa aí, até a próxima live. Fiquem todos